tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar a respeito do filme Psicopata Americano. Quero lhes dizer que assisti ao filme 2 vezes e fiquei surpreendido na segunda vez. Quando eu assisti a primeira vez, achei o filme interessante, achei o filme levemente inteligente, mas não tinha percebido o potencial total dessa obra cinematográfica. Fui na segunda vez por causa de um desconfiômetro. Afinal, amigos, pessoas conhecidas me disseram que o filme era maravilhoso e eu não consegui enxergar toda essa maravilha. Então eu fui procurar informações e a partir dessas informações eu percebi que realmente é um filme inteligentíssimo. Porém, apesar de toda a inteligência, eu ainda encontrei falhas nessa obra cinematográfica. Ainda não achei que fosse um filme que merecesse 5 estrelas. Tanto é que eu dei 4 estrelas. Mas 4 estrelas não é uma nota baixa, é uma nota boa. É uma nota que significa que é um filme que vale a pena assistir e não me arrependo de ter assistido a esse filme. E talvez assista uma terceira. Quem sabe numa terceira vez eu perceba alguns detalhes que eu não havia percebido nessa primeira e segunda vez. Talvez seja isso. Porque o filme ele trata de temas específicos que requerem um pré-conhecimento. Ou seja, se você não estiver familiarizado com a cultura norte-americana, talvez você perca muitos detalhes, muitas riquezas da obra. Além disso, os criadores do filme, roteirista, diretora, atores que interpretaram, criaram coisas nesse filme a partir de certas interpretações, a partir de certas críticas da sociedade americana que foram transmitidas nesse filme. E se você não entender também os bastidores do filme Psicopata Americano, talvez você fique meio que boiando. E daí, talvez é que surja uma crítica a respeito desse filme. Mas vamos adentrar um pouco mais nesse filme, vamos explicá-lo, para que vocês possam compreender um pouquinho a respeito de tudo aquilo que eu vou falar e entender melhor esse filme. É importante esclarecer conceitos, é importante trazer explicações para que você não fique perdido ao assistir ao filme. Mas é claro que quem é fã de um bom filme de terror ou de um humor macabro, creio que vai se deliciar mesmo não entendendo todo o potencial desse filme. A obra cinematográfica Psicopata Americano é um filme inspirado nesse livro, Psicopata Americano, do Bret Easton Ellis. Eu tenho aqui uma edição que ainda está lacrada, mas eu pretendo ler esse livro em breve e trazer para vocês também mais informações a respeito desse ser que é o psicopata. Bem, vamos lá. No filme nós vamos encontrar a história do Patrick Bateman. Patrick Bateman é um jovem de 27 anos, bem-sucedido, ou seja, ele está se destacando na carreira profissional sem que nós entendamos o porquê, porque o Patrick Bateman ele fica muito mais em restaurantes chiques com os amigos, batendo papo, e no escritório ele vive de braços cruzados, às vezes respondendo palavras cruzadas, ou escutando música, ou pensando,
ou conversando com a sua secretária, criticando a roupa da sua secretária, e ao mesmo tempo esse Patrick Bateman, ele se demonstra um ser um tanto narcisista. Ele tem vaidade com a sua condição social, com seu status, e ele meio que disputa esse status com os outros homens, mas nunca com as mulheres. É engraçado isso. E engraçado é uma forma de dizer que é uma situação triste. Ali, nesse filme, os homens, em suas rodas de conversa, criticam as mulheres, que eu não vi em nenhum momento uma mulher que não seja loira. Aliás, todos os personagens do filme, com exceção de um apenas, são pessoas brancas quando se tratam dos homens. Então, em relação aos homens, nós temos homens brancos com cabelos escuros e cabelos claros, mas as mulheres que eu vi, todas loiras, e inclusive o Patrick Bateman, ele prefere mulheres loiras, e quando a mulher não é bem loira, ele ainda chama a mulher de loira encardida. Nas conversas entre os homens, as mulheres são criticadas. E nós percebemos que essas mulheres, elas têm uma função meio que de serviço aos homens, sejam através da prostituição, como secretária, ou simplesmente como um adorno para esses homens vaidosos. São mulheres que servem como fachadas, porque não há uma relação de amor com elas. Em resumo, os homens vão usando essas mulheres a troca de pares, e alguns homens gays, e aqui o gay não é bem visto, ele é falado bem sutilmente, ele não tem uma grande representatividade, mas até os homens gays têm esposas para manter as aparências. E nesse sentido, o que pode parecer para algumas pessoas como algo errado dentro do filme, não é errado dentro do filme, mas é algo para demonstrar o erro da sociedade americana. O filme Psicopata Americano não vai falar apenas de psicopatas. Não é isso. Na realidade, através da psicopatia, esse filme vai fazer uma crítica a um ser social típico dos anos 80, que são os yuppies. Os yuppies, esses homens dos anos 80, por isso a história se passa também nos anos 80, vocês vão perceber isso através do uso do telefone. Acho que o telefone é o que mais evidencia, porque eles usam aqueles telefones antigos sem fio, não há celular nesse filme. As roupas estão muito bem parecidas com o do nosso tempo. Aliás, na questão empresarial, o terno, a gravata, o smoking, até as roupas das mulheres são muito parecidas com as roupas dos dias de hoje. Não há grandes mudanças na indústria, não sei se eu poderia dizer assim, da indústria da moda empresarial. Então esses yuppies são os homens vaidosos que ali estão apenas com a finalidade de viver para ostentar. Querem sucesso profissional, mas não é pelo prazer realmente de melhorarem como seres profissionais, mas é muito mais o significado de ser alguém de status. Então, os homens estão em constante disputas, que é através de um simples cartão de visita em que mostra o seu cargo, tipo vice-presidente. Vocês vão perceber isso no filme, vários homens mostrando: sou vice-presidente, os cartões muito parecidos, mas com pequenos detalhes, mas eles disputam quem tem um cartão de visita mais elaborado. E o Patrick Bateman, ele fica furioso quando vê um homem que tem um cartão de visita levemente
melhor que o dele. Cartões de crédito também simbolizam uma espécie de duelos entre os homens. Um detalhe importante nesse filme, quando ele saca o cartão de crédito, há um som de espada. Sabe quando o homem tira a espada e tum, faz tlim? Tem esse som, simbolizando que o cartão de crédito é a espada do homem moderno, do homem atual, que eles estão duelando. No lugar de ficarem ali, ó, cruzando as espadas, cruzam os cartões de crédito para ver quem tem mais status. E na realidade, os cartões de crédito são muito parecidos. Na realidade, nem parecidos, são iguais mesmo, para provar que talvez esse homem não tenha tanta identidade de diferença. Inclusive, os homens, eles são confundidos uns com os outros. O Patrick Bateman, apesar de em alguns momentos ele parecer ter uma identidade, em outros momentos nós vemos o quanto ele é igual. Todos os homens usam os mesmos óculos, todos os homens têm o mesmo penteado, e quando um homem aparece com um penteado diferente, um pouquinho diferente, ele se orgulha disso. Mas na realidade, mesmo com um penteado um pouquinho diferente, os homens são confundidos. Uma hora o Patrick Bateman é chamado de Marcus, outra hora ele é chamado de Davis, e tem momentos até que pessoas conversando com o Patrick Bateman criticam o Patrick Bateman, dizendo que ele é um idiota, e o Patrick Bateman ali na frente, a pessoa não sabe que é o Patrick Bateman. O Patrick Bateman vive em função da vaidade, e por ser um homem vaidoso, um homem de 27 anos, vaidoso, ele apela a uma dieta equilibrada, ele realmente cuida da aparência, ele utiliza máscaras de rejuvenescimento, e essas máscaras também simbolizam a sua vaidade. No se confrontar com as pessoas, no se apresentar, em alguns momentos, ele fala em primeiro lugar sobre o local onde ele mora para depois dizer o seu nome, provando que a moradia, o que dá status, é muito mais importante sobre a pessoa que ele é. A moradia lhe dá mais identidade, lhe dá mais assim importância perante a sociedade do que seu próprio nome, o Patrick Bateman. E assim o Patrick Bateman vai vivendo num duelo de vaidades, querendo ter esse sucesso profissional e vivendo num processo de irritabilidade quando alguém consegue algo melhor que ele, e humilhando as mulheres. Esse é o resumo do Patrick Bateman. E por conta de todas essas vaidades, o Patrick Bateman, que assiste filmes pornô, no qual ele vê mulheres aí fazendo cenas bem vulgares, e assistindo filmes de terror, acaba reproduzindo isso em sua vida quando sente raiva. Às vezes de maneira separada, às vezes ele faz a coisa meio junta. Como assim, separado e meio junta? Bem, ele contrata prostitutas, e ali ele faz todas as cenas que ele vê nos filmes. Só que, ao fazer essas cenas, é perceptível que o cara ele tá mais preocupado com a imagem dele. Então muitas vezes ele tá fazendo a cena, mas se olhando no vídeo e fazendo assim poses para aparecer o músculo. Ou seja, o prazer dele não está na relação com aquela mulher, mas em demonstrar que ele é o cara, o bonzão que tá pegando as mulheres pra valer. Então tem isso. Mas em alguns momentos, ele além de fazer aquelas cenas, ele simplesmente mata as mulheres, e ele faz piadas também a respeito dessas mortes, e os amigos nem percebem. Ele fala aqui sobre a questão de decepar a cabeça de uma mulher e ri. E os amigos nem percebem com quem estão lidando ali. O Patrick também tem um momento que ele tenta assassinar um homem gay, mas ele não tem coragem por conta de algo que eu não vou lhes contar. Aparece uma cena assim. Mas o Patrick acaba matando
um homem, um empresário, porque simplesmente esse empresário é uma ameaça a ele, porque consegue reserva num restaurante chamado Dórcia, olha só, restaurante chamado Dórcia, e o Patrick Bateman nunca consegue ter uma reserva. Almoçar, jantar no Dórcia era o símbolo de status. Então, a inveja faz com que o Patrick Bateman cometa esse crime. E falando em crime, um dos crimes feito pelo Patrick. Nossa, eu falei Patrick, mano. Nossa, como a minha pronúncia tá horrível. Mas um dos crimes cometidos pelo Patrick Bateman é matar um mendigo. O mendigo é a única figura de uma pessoa preta nesse filme. Primeiro, Batman ele se apresenta como um coach. Vai lá falando para esse mendigo procurar um emprego, vai incentivando, dizendo que ele pode sair dessa vida. Depois simplesmente mata esse homem. E diante de tantos crimes, um detalhe interessante. Crimes contra as mulheres, ninguém investiga. Não aparece investigação a respeito das mortes femininas. O crime do mendigo também. Ninguém fala nada. E falando no mendigo ser um homem negro, a gente percebe a pouca representatividade que esse filme possui. Mas isso é meio que proposital para mostrar que, naquela época, anos 80, o homem preto não tinha nenhum significado, assim como as mulheres. Então, embora muitas pessoas critiquem filmes que não tragam representatividade, ter representatividade nessa obra não faria sentido, porque justamente é essa a crítica. Ter mulheres loiras, que é o símbolo do status, mas mesmo assim as mortes delas não valem nada, ninguém investiga. Um homem morre, um homem preto também não tem importância dentro dessa obra, só tem a importância de um homem branco, que aí é bem sucedido, que consegue reservas no Dórcia, símbolo de status. E essa é a crítica. E o Patrick ele é investigado por um detetive que algo peculiar na encenação dele que eu não havia percebido e mesmo tendo a informação eu não percebi. Dizem que a diretora fez gravações divididas em 3 momentos e pediu 3 interpretações diferentes para esse ator, que é o William Dafoe. E será que eu espero que eu tenha pronunciado William Dafoe o nome de forma correta? Mas as interpretações foram o seguinte: vocês sabem que os filmes eles não são gravados na ordem certinha como a gente assiste. São gravadas as cenas, depois elas são editadas. Eles juntam as cenas. Então, pode-se gravar, eles recebem o roteiro, vão gravando. Então, ela fez o seguinte, pediu para ele gravar o ator que fez o detetive, cenas em que, com a interpretação de que ele tem certeza que o Patrick Bateman é o criminoso. Em outra tomada aí de cenas, outras gravações, ele está em dúvida se o Patrick Bateman é o criminoso. E uma terceira, ele está em dúvida a respeito se ele é um bom detetive. Então esse detetive, ele se apresenta como alguém seguro. E depois o que ela fez, juntou e foi alternando essas cenas, dando uma espécie de interpretação tanto confusa. Quem é esse detetive? É o cara seguro? É o cara que tem certeza? É o cara que desconfia? Então, essa junção criou um detetive. Aliás, a gente não sabe nem se o detetive é uma pessoa verdadeira. Como assim não sabemos se o detetive é uma pessoa verdadeira? O grande problema é que as cenas elas foram criadas de tal maneira que o Patrick Bateman ele é uma pessoa que vive numa ambiguidade. O filme traz a possibilidade de o Patrick Bateman realmente ter feito esses assassinatos, como também dele ter feito esses assassinatos, mas de uma maneira mental. Não
na realidade, ou simplesmente ele imaginou todos esses assassinatos. Exemplo, o Patrick Bateman, ele está assistindo um filme pornô, então ele pode muito bem ter imaginado toda aquela cena em que ele se exibiu com as mulheres e que ele as matou. O Patrick Bateman vê um filme que é o Massacre da Serra Elétrica, então ele reproduz. E é meio que estranho porque quando ele está cometendo alguns assassinatos há muito barulho, mas ninguém ouve o barulho, ninguém vê o sangue, ninguém vê as provas. E o detetive ele aparece e a gente nem sabe se ele é realmente verdadeiro. Então há essa ambiguidade, há essa possibilidade de interpretação. Algo genial também que nós temos nesse filme é que o Patrick ele narra algumas cenas e quando há cenas que ele não narra, que ele não está falando assim como no plano de fundo, fica aquela sensação que tudo que acontece ali não não está acontecendo de verdade, ou está acontecendo, mas é uma visão a partir da mente do Patrick. Simplesmente isso, colocar algumas cenas em que o Patrick narra, dá a impressão, ó, você está vendo tudo isso, mas pode ser que não seja do jeito que está ali acontecendo. Ele matou, mas não tem esse significado. E se tratando também de um psicopata, que é uma pessoa perturbada, isso faz com que algumas cenas que nos parecem ilógicas possam ser verdades, porque é um homem perturbado que está nos contando a história. Talvez isso apareça muito mais profundamente no livro como uma narrativa. No filme é meio difícil a gente reproduzir essa coisa aí de uma pessoa narrando, de colocar a mente. Mas, apesar dessa dificuldade, acredito que a diretora e o ator, que é o... Ai, eu esqueci o nome do ator que faz o Patrick Bateman. Mas ele fez o Batman. Aliás, o pessoal brinca muito. Patrick Bateman tira um E. Patrick Batman. Mas enfim, eu vou colocar o nome aqui do ator. Talvez eu coloque uma foto dele para vocês saberem quem que faz o Patrick. E aí vocês ficam sabendo o nome que eu esqueci. Deu branco. Mas enfim, o Patrick está aí como um homem perturbado, um homem confuso, e tudo isso nós temos uma crítica. Aí, falando em ambiguidade, você pode optar em acreditar que realmente ele assassinou todas essas pessoas e que essas pessoas, somente um teve importância perante a sociedade, somente um crime foi investigado, ou você pode fazer a opção de acreditar que ele somente imaginou todos esses crimes. Eu não sei qual é a opinião de vocês, qual será a opção se vão assistir, ou qual é a opção se já assistiram. Mas eu vou falar por mim. Eu acho mais interessante a opção, apesar de muita gente gostar do crime, daquela coisa do terror, a opção dele não ter feito os assassinatos, de ser um desejo. Acredito que esse homem competitivo que está ali querendo ser melhor que o outro, que não valoriza a mulher, é um homem que sente vontade de matar os outros, de matar os seus concorrentes, então ele mata as pessoas mentalmente, ele é violento mentalmente com elas, com essas pessoas. Ele menospreza as mulheres, mas não tem coragem de fazer o seu desejo, porque apesar dele ter todo esse desejo, esse homem é um grande medroso e eu não acho mérito uma pessoa deixar de matar o outro por ser medroso. Claro, não devemos matar ninguém, mas a gente não deve matar simplesmente por uma questão de respeito. E não é o caso do Patrick. Se ele, na minha interpretação, se ele perde o medo, ele mata, ele comete o crime. O que o segura não é uma coisa de ter valores corretos, mas é aquele medo de ser
preso. Então eu acho bem mais interessante essa interpretação. Um homem que olha os seus concorrentes, que sente vontade de matá-los, então está sempre ali. E eu acho que isso se aplica a muitas pessoas da nossa sociedade. Quantas pessoas olham para as outras e sentem aquela vontade de esganar, mas não esganam por uma questão de medo. Isso é valor? Não. É simplesmente um medo que segura. E ter esse alerta é muito importante porque nós podemos ter potenciais assassinos na nossa sociedade que não estão cometendo seus crimes por medo. E isso nos leva à necessidade de querer fazer com que esses homens, essas pessoas, elas adquiram respeito, porque à medida que a sociedade for avançando e essas pessoas se sentirem seguras, talvez elas façam os crimes que estão ali, ó, dentro da sua mente. Então é meio que um filme que dá um alerta aí, ó. Vamos cuidar melhor dessa coisa. Não vamos trabalhar o medo, mas vamos trabalhar os valores, porque se o medo for vencido, ó, o que vai ocorrer com as diversas pessoas. Críticas ao filme? Sim. Uma crítica que eu tenho ao filme é a respeito das cenas de sangue. Todo mundo sabe, todo mundo que me acompanha, sabe que para mim cenas com sangue é um grande gatilho. Às vezes um livro bem descrito que traz aqui essas cenas todas cheias de sangue chegam a me causar tontura, nojo, vontade de vomitar. Eu tenho reações físicas quando a descrição é bem feita. Isso justamente porque, na realidade, quando eu vejo sangue, eu tenho essas manifestações psicológicas que acarretam também em manifestações físicas, o enjoo, etc. Em se tratando de um filme, se esperava que, ao ver essas cenas, eu tivesse essas reações. Mas as cenas de sangue, eu achei elas tão mal produzidas que, só na primeira cena que houve a ameaça, eu comecei a sentir um levemente enjoo. Só que quando a cena desenrolou, passou. E daí todas as cenas do filme não me causaram todas essas sensações. E eu entendo isso como essas manifestações como algo assim de talento do filme ou de um livro. Por quê? Mesmo não gostando disso, dessas cenas, mesmo com todas as coisas desagradáveis que elas me proporcionam, eu enxergo que o fato dessas cenas, dessas descrições em livros, etc., me causarem todas essas manifestações, é um sinal que elas foram muito bem feitas. E embora o psicopata americano não tenha me desagradado, o que para muita gente seria um ponto positivo, eu considero como um ponto negativo porque não passou realidade. Então é um caso típico em que, para mim, a cena ser realmente verdadeira, ser bem feita, nesse caso ela tem que me causar um desconforto, ela tem que me fazer me sentir mal. Se uma cena de sangue não me faz sentir mal, ó, mal feita. Então é um ponto negativo, especialmente para um filme que está tratando a ambiguidade, porque porque essa falta de realismo nessas cenas pode levar, mesmo sendo a proposta do filme deixar a coisa meio solta no ar, a interpretação de que o Patrick Bateman só imaginou e não executou os assassinatos. Então é uma falha do filme. A outra veja que eu assisti ao filme 2 vezes. Na primeira vez eu vi só o psicopata. Eu só fui entender a crítica aos yuppies aí, os homens dos anos 80, esses profissionais, somente a partir do momento que eu tive um pré-conhecimento, que eu tive uma informação. Eu acho legal quando um filme ele nos traz informações novas, mas se todos os filmes ele traz informações novas, mas na realidade essas informações novas elas não vêm a partir do momento que você está assistindo o filme, porque eu não entendi essas informações
novas assistindo ao filme. Eu entendi essas informações através de pesquisas, através de vídeos, através de críticas ao filme Psicopata Americano, e eu entendi alguns detalhes desse filme a partir de informações sobre os bastidores, a intenção da roteirista, ou melhor, da diretora. A diretora tinha algumas intenções, então ela criou algumas cenas, mas eu não entendi. Exemplo, eu falei ali do duelo dos cartões de crédito. Eles tiram os cartões de crédito e fazem um som de espada. Eu não tinha captado que aquele som era alguém desembanhando uma espada e que era um duelo. Fiquei sabendo isso quando estava obtendo as informações dos bastidores. Ou seja, o filme, o próprio filme, ele não auto se explica. Você precisa disso. Ah, eu não entendi que era uma crítica aos Yuppies. Ou seja, quem não está familiarizado com a cultura norte-americana não vai perceber esse detalhe. Outro detalhe, parece o cara urinando, e quando ele está no banheiro urinando, ele vê um quadro dos Miseráveis à sua frente. Dizem que esse quadro dos filmes Miseráveis é algo que serve para dizer que o Patrick Bateman, ele se sente um miserável. Bem, eu não captei. Aliás, eu nem captei que aquele quadro era do filme Os Miseráveis. Ou seja, tem muitas informações ali, muitas cenas, que você só interpreta depois. A cena da morte do mendigo e das mulheres e do homem, e depois da investigação, essa eu consegui captar sozinho, mas eu nem sei como é que eu tive essa intuição que só se valoriza o homem e não valoriza as mulheres na questão da morte. Então, mulher pode ser assassinada, o mendigo pode ser assassinado e ninguém está nem aí. Somente o homem empresário, e justamente pelo seu status, que é assim, há uma preocupação com a sua morte. Isso eu captei, mas muitos detalhezinhos, a máscara de beleza simbolizando a máscara da falsidade, as piadas machistas, tem muita coisa aí e que só foi a partir de informações. Então eu acredito que se o filme ele tem uma intenção e as pessoas precisam estar pesquisando por fora, não é muito legal. Então são duas críticas aí que eu faço ao filme Psicopata Americano. Não sei se através do livro essas questões aí são bem trabalhadas, pois segundo a própria diretora, ela procurou se manter bem fiel à atmosfera que está presente nessa obra. Ou seja, o livro ele traz essas questões de maneira ambígua, ele mostra muitas coisas aí que representam a situação desse homem que é o Wilp, e por aí vai. Mas para saber se realmente o livro ele funciona, só lendo, e isso eu vou estar ainda devendo a resenha. Em breve eu pretendo fazer a resenha, aí eu comento se o livro ele é realmente isso, ou se você precisa de algumas explicações. Às vezes também o livro ele não é autoexplicativo, que deveria. Para você entender, você tem que ficar interpretando a partir de explicações de pessoas que vão lhes dizer: olha, o autor viveu isso, por isso ele colocou essa coisa aí. Aí você entende, tem uma sutil cena de pedofilia porque o autor era pedófilo. Mas se você não tivesse essa informação, você não ia nem captar a pedofilia dentro da obra, sabe? Estou sendo claro? Você precisa entender o filme, o livro, a partir do próprio filme e do próprio livro, e não de informações adicionais. Eu acho que uma cena ou outra, tudo bem, mas quando tudo que acontece você precisa de informações extras, eu acho um pouquinho problemático. E aí? Conta pra mim, vocês já leram a obra Psicopata Americano? Ou assistiram ao filme? Estou bem curioso em saber a opinião de vocês. E diz aí, o que vocês estão achando desse novo trabalho do canal Filósofo dos Livros? Estão gostando dessas críticas, dessas resenhas dos filmes? Vocês estão achando que isso está fazendo com que o canal melhore?
porque a minha pretensão é não ficar somente nos livros, mas realmente trazer críticas dos filmes. Afinal de contas, eu não quero ser apenas o filósofo dos livros, mas eu quero ser o filósofo mais nerd desse Brasil. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, um joinha, não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. E antes que eu vá, link de compra da obra, caso vocês se interessem, na descrição desse vídeo. Tchau!